Afonso acordou sobressaltado com o som de um copo se estilhaçando no chão da cozinha. Era a voz de sua mãe, gritando ordens para os preparativos do casamento de Carlos, seu irmão mais velho. Ele piscou os olhos, sentindo o peso da noite mal dormida, e imediatamente soube que o dia seria um inferno. Sem tempo para lamentações, vestiu-se rapidamente e desceu as escadas da casa antiga em Alfama, Lisboa, onde a família morava há gerações. O ar cheirava a pastéis de nata frescos, mas o clima era tenso como uma corda esticada. Carlos, o filho perfeito, o engenheiro bem-sucedido, ia casar com Maria, a noiva ideal de uma família conservadora de Porto. Afonso, aos 25 anos, era o oposto, o artista desempregado, o que ainda morava com os pais, o que eles sussurravam ser diferente. Enquanto ajudava a arrumar as mesas no quintal, sua mãe o chamou asperamente. Afonso, leva essas caixas para o salão. E não demora, que hoje é dia de festa, não de preguiça. Ele obedeceu, carregando o peso como se fosse um empregado contratado. Ninguém o via como parte da família de verdade, era o ajudante invisível, o que arrumava tudo para que Carlos brilhasse. Bruno, o melhor amigo de Carlos desde a universidade, chegou logo depois, com seu sorriso confiante e olhos castanhos que sempre faziam o coração de Afonso acelerar. Eles se conheceram há 2 anos, em uma festa, e desde então, o segredo os unia, um amor proibido, escondido atrás de olhares furtivos e mensagens codificadas. Bruno, 27 anos, era o tipo de homem que todos admiravam, forte, carismático, mas preso em um mundo onde admitir ser gay significaria perder tudo. O dia transcorreu em um turbilhão de tarefas. Afonso corria de um lado para o outro, ajustando flores, servindo bebidas aos convidados que chegavam cedo. Carlos o ignorava, como sempre, tratando-o com uma condescendência disfarçada de brincadeira. Ei, maninho, não esquece de polir os talheres direito, hein? Não quero que Maria pense que somos uma família de porcos. Risos ecoavam, mas Afonso sentia o corte profundo. Ele e Bruno trocaram um olhar rápido quando ninguém via, era o único consolo. Mas à medida que a cerimônia se aproximava, a tensão crescia. Afonso sabia que Bruno estava lutando internamente, o medo de ser descoberto, a pressão de Carlos para que ele fosse o padrinho perfeito, heteronormativo. Na igreja de São Vicente de Fora, sob os vitrais coloridos, Afonso sentou-se no fundo, invisível entre os parentes distantes. Carlos e Maria trocavam votos, e ele sentia uma pontada de inveja misturada com dor. Como seria se ele pudesse estar ali, com Bruno? Após a cerimônia, a recepção no salão alugado em Belém virou um caos organizado. Afonso foi designado para servir as mesas, como se fosse um garçom. Vai lá, ajuda os empregados, disse o pai, sem olhá-lo nos olhos. Ele carregava bandejas, limpava derramamentos, enquanto via Bruno rindo com Carlos, fingindo ser apenas o amigo leal. O conflito interno o consumia, amar Bruno significava viver na sombra, mas revelar tudo destruiria a família. Em um momento roubado no banheiro, Bruno puxou para um abraço rápido. Aguenta firme, amor. Depois disso, a gente foge para algum lugar. Mas Afonso duvidava, Bruno sempre hesitava quando o assunto era assumir publicamente. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a dele, católicas devotas. À noite, durante o jantar, as coisas escalaram. Um tio bêbado fez uma piada homofóbica sobre os maricas da cidade, e todos riram, menos Afonso, que engoliu em seco. Bruno, ao lado de Carlos, forçou um sorriso, mas seus olhos traíam o desconforto. Maria, a noiva radiante, observava tudo com um olhar atento que Afonso não conseguia decifrar. Ela era inteligente, formada em psicologia, e sempre tratara Afonso com gentileza, diferente dos outros. Mas ele não imaginava o que viria. Enquanto servia o bolo, sentiu o cansaço acumulado, as mãos tremendo. Por que eu aguento isso? Pensou. A resposta era simples: medo. Medo de perder a família, mesmo que ela o tratasse como lixo. Mas o destino tinha outros planos. No meio da dança, Maria se aproximou de Afonso, puxando-o para um canto. Preciso falar com você. Agora. Seu tom era urgente, e ele a seguiu até o jardim externo, onde as luzes da festa piscavam ao longe. Eu sei sobre você e Bruno, ela disse, sem rodeios. Afonso gelou, o mundo girando. Como? Eu vi mensagens no celular de Carlos. Ele sabe também, mas está fingindo. E há mais. O choque o paralisou, a revelação era um soco no estômago. Carlos, o irmão perfeito, homofóbico declarado, tinha um segredo próprio. Maria continuou,
Carlos e Bruno. Eles tiveram algo no passado. Antes de mim. Afonso sentiu o chão se abrir. Traição. Tudo o que ele construíra com Bruno era baseado em uma mentira. A noite, que já era tensa, virou um pesadelo. Ele voltou para a festa, olhos vidrados, enquanto a música tocava alto. O que fazer agora? Confrontar. Fugir. A escolha errada custaria caro. Afonso passou a noite em claro, revirando as palavras de Maria na mente. Como Carlos poderia saber e não dizer nada? E Bruno? O homem que ele amava, que jurava lealdade, tinha um passado com seu próprio irmão. A manhã seguinte trouxe uma ressaca emocional, agravada pelo álcool da festa. A família se reuniu para o café da manhã pós-casamento, em uma pastelaria local em Lisboa, mas Afonso mal tocou na comida. Seus pais tagarelavam sobre o sucesso da cerimônia, elogiando Carlos incessantemente. Meu filho, você é o orgulho da família, disse o pai, batendo nas costas de Carlos. Bruno, convidado para o brunch, sentou-se ao lado, evitando o olhar de Afonso. A tensão era palpável, como uma bomba relógio. De volta à casa, Afonso confrontou Bruno em particular, no quarto que dividia com memórias de infância. É verdade. Você e Carlos. Bruno hesitou, o rosto pálido. Foi há anos, antes de te conhecer. Uma face confusa. Carlos era. Ele explorava, mas nega tudo agora. Afonso sentiu raiva borbulhar. E você me escondeu isso? Enquanto eu sofro com a família, você tem segredos com meu irmão. Bruno defendeu-se. Eu te amo, Afonso. Mas assumir isso publicamente. Eu perderia meu emprego, meus amigos. Carlos me ameaçou se eu contasse. A revelação aprofundava o abismo. Afonso via agora as camadas de hipocrisia. Carlos, o casado perfeito, tinha vivido o mesmo que condenava nele. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Afonso evitou a família, saindo cedo para caminhadas solitárias pelas ruas íngremes de Lisboa, passando pelo Castelo de São Jorge, onde o vento do Tejo limpava um pouco a mente. Mas o conflito interno o devorava, perdoar Bruno ou terminar. A pressão social pesava. Em Portugal, o casamento gay era legal desde 2010, mas em círculos conservadores como o seu, era tabu. Seus pais, devotos católicos, frequentavam missas onde o padre pregava contra pecados modernos. Revelar tudo significaria ser expulso de casa, perder o pouco apoio financeiro. Mas calar-se era trair a si mesmo. Maria ligou para Afonso uma tarde, marcando um encontro em um café no Chiado. Eu não aguento mais as mentiras, ela confessou, olhos vermelhos. Carlos me contou sobre Bruno depois que nos casamos. Ele disse que foi um erro, mas eu vejo a culpa nele. E você? Você merece melhor. Afonso ficou surpreso com a empatia dela. Maria, vinda de uma família progressista, lutava com o próprio dilema moral, anular o casamento ou fingir. Eu casei por amor, mas agora é uma prisão. Eles conversaram horas, desvendando as teias de enganos. Afonso percebeu que não era o único vítima, Maria pagava o preço de uma união baseada em segredos. Enquanto isso, Bruno tentava se redimir, enviando mensagens implorando perdão. Mas Afonso precisava de espaço. Ele começou a questionar suas escolhas, por que se esconder tanto tempo? A sociedade portuguesa evoluía, comprida em Lisboa crescendo a cada ano, mas em sua bolha familiar, o tempo parara. Uma noite, durante uma discussão acalorada com os pais sobre seu comportamento estranho, Afonso quase explodiu. Vocês me tratam como lixo porque sou gay, pensou em gritar, mas mordeu a língua. O custo seria alto, isolamento, pobreza. Carlos, sabendo do segredo, o observava com um misto de culpa e raiva, como se Afonso fosse o problema. O clímax parcial veio em uma reunião familiar. Carlos anunciou uma viagem de lua de mel para os Açores, mas Afonso, farto, confrontou-o na frente de todos. Porque você me ignora, irmão? Porque sabe a verdade sobre mim. E sobre você. O silêncio caiu como uma pedra. Os pais olharam confusos, Maria tenso. Carlos negou veementemente, do que você está falando? Pare de inventar coisas. Mas Bruno, presente, baixou a cabeça. Afonso saiu furioso, correndo pelas ruas noturnas, sentindo o peso da traição. Ele havia escolhido confrontar, e agora pagava com o rompimento familiar iminente. Mas era o começo de uma liberdade dolorosa. Os dias após o confronto foram um vendaval de consequências.
Afonso se mudou temporariamente para um quarto alugado em Bairro Alto, cortesia de um amigo artista. O aluguel era caro, e sem emprego fixo, ele vendia pinturas na rua para sobreviver. A liberdade tinha um preço amargo: solidão. Seus pais ligavam insistentemente, mas as conversas viravam acusações. Você está destruindo a família com suas loucuras, disse a mãe, chorando. Afonso sentia culpa, mas também raiva. Porque ele era o vilão. Carlos, o hipócrita, saía ileso, enquanto Maria lutava em silêncio. Bruno apareceu uma noite, implorando reconciliação. Eu errei em esconder, mas te amo de verdade. Vamos embora juntos, para o Porto ou Espanha. Afonso hesitou, o amor ainda queimava, mas a confiança estava quebrada. E Carlos? Você ainda fala com ele? Bruno admitiu, ele me ameaçou de novo. Disse que se eu assumir, conta tudo aos meus pais. O dilema moral pesava: escolher o amor significava trair a lealdade fraterna. Afonso via agora as correntes sociais, homofobia internalizada, pressão familiar, que prendiam todos. Em Portugal, leis progressistas contrastavam com realidades cotidianas, muitos gays viviam duplas vidas para sobreviver. Maria, decidida, pediu divórcio. Em uma reunião tensa no escritório de um advogado em Lisboa, ela confrontou Carlos. Você mentiu sobre seu passado. Eu mereço honestidade. Carlos, furioso, culpou Afonso: foi ele quem envenenou tudo. Mas Maria rebateu: não, foi sua covardia. Afonso, chamado como testemunha, viu o irmão desmoronar. Pela primeira vez, Carlos admitiu: eu experimentei, sim. Mas parei. Sou hetero agora. A revelação chocou os pais, presentes. O pai, vermelho de raiva, gritou: isso é culpa da sociedade moderna. Vocês dois me envergonham. A mãe chorava, dividida entre fé e amor maternal. Afonso sentiu uma mistura de vindicação e pena: o preço da verdade era a desintegração familiar. Enquanto isso, Afonso enfrentava seus demónios internos. Caminhadas pelo mirador da Senhora do Monte o faziam refletir: valia a pena sacrificar tudo por autenticidade. Ele começou terapia, paga com economias, explorando traumas de infância, o bullying na escola, a rejeição sutil em casa. Bruno, pressionado, escolheu ficar ao lado de Afonso, cortando laços com Carlos. Mas a decisão custou: perdeu amigos comuns, enfrentou boatos no trabalho. Eu paguei caro, mas por nós, disse ele. Afonso, tocado, perdoou parcialmente, mas a ferida demoraria a cicatrizar. A tensão social se ampliou quando rumores se espalharam na comunidade. Vizinhos cochichavam sobre os irmãos problemáticos. Afonso, outrora invisível, agora era o centro de julgamentos. Em uma manifestação perida em Lisboa, ele e Bruno foram juntos pela primeira vez, mãos dadas sob bandeiras arco-íris. Mas o medo persistia, pedras verbais voavam de contra manifestantes conservadores. Isso é contra Deus, gritavam. Afonso questionava: a sociedade realmente mudara, ou era só fachada? O conflito o fortalecia, mas o cansaço crescia. No auge, Carlos tentou uma reconciliação forçada, convidando Afonso para jantar. Vamos esquecer tudo. Você volta para casa, finge que nada aconteceu. Afonso recusou: não posso mais mentir. A discussão escalou, com Carlos admitindo inveja: você sempre foi livre por dentro. Eu me prendi no que esperavam de mim. Pela primeira vez, Afonso viu vulnerabilidade no irmão. Mas a escolha de Carlos, manter a fachada, custou a relação fraterna. Afonso saiu, sabendo que pagara com isolamento, mas ganhara integridade. Meses se passaram, e Afonso reconstruía a vida. Com um emprego em uma galeria de arte no Lisboa Factory, ele se sustentava, longe da família. Bruno morava com ele agora, em um apartamento modesto em Graça. O relacionamento fortalecera com as provações, mas cicatrizes permaneciam. Discussões noturnas sobre confiança testavam os limites. Você ainda pensa em Carlos? Perguntava Afonso. Bruno negava, mas a semente da dúvida persistia. A pressão social não parava, amigos os evitavam, e em eventos familiares distantes, eram persona non grata. Maria, divorciada, tornou-se aliada inesperada. Ela se mudou para Lisboa, trabalhando como terapeuta, e ajudava Afonso em sessões informais. Você escolheu o caminho certo, mas o preço é alto. Sociedade nos força a esses dilemas. Juntos, discutiam Malta Nocé: é certo expor segredos alheios por justiça própria?
Maria pagara com o sonho do casamento, mas ganhara a liberdade. Carlos, sozinho agora, afundava em depressão, recusando ajuda. Seus pais, divididos, culpavam Afonso pelo desastre. Em uma visita surpresa, a mãe implorou: volte, filho. Deus perdoa. Afonso rebateu: e vocês? Perdoam quem eu sou? O silêncio foi resposta. O conflito interno de Afonso atingiu o pico em uma crise. Uma oferta de emprego em Berlim surgiu, prometendo anonimato. Vamos embora? Perguntou a Bruno. Mas fugir era covardia. Ficar significava lutar contra preconceitos diários, olhares no metrô, comentários no trabalho. Bruno, leal, apoiou: onde você for, eu vou. Mas aqui é nossa casa. A decisão pesava: sacrificar raízes por paz. Em Portugal, avanços como a adoção por casais gays existiam, mas em sua realidade, eram distantes. Uma traição final veio de Carlos. Em uma ligação bêbada, ele revelou segredos de Afonso para parentes distantes, espalhando boatos. Você destruiu minha vida, agora eu destruo a sua. Afonso, ferido, confrontou em pessoa, no antigo bar que frequentavam. Por quê? Inveja. Carlos confessou: sim. Você viveu o que eu reprimi. A admissão foi catártica, mas o dano irreversível. Afonso escolheu perdoar internamente, mas cortou contato. O preço: perda total da família biológica. Bruno, vendo o sofrimento, propôs casamento. Em uma praia em Cascais, sob o sol poente, ele ajoelhou: vamos oficializar. Mostrar ao mundo. Afonso aceitou, mas com reservas. O planejamento trouxe alegria, mas também medo de rejeição. Amigos progressistas apoiavam, mas o vazio familiar doía. Afonso questionava: as escolhas certas sempre custam tanto. A sociedade, com suas normas, forçava danos colaterais. O casamento de Afonso e Bruno ocorreu em uma pequena cerimônia no cartório de Lisboa, simples mas significativa. Poucos convidados, Maria, amigos artistas, nenhum familiar. Afonso sentiu a ausência como uma ferida aberta, mas o sim trocado trouxe esperança. Eles dançaram em uma festa íntima no Barro Alto, sob luzes coloridas, celebrando a vitória sobre adversidades. Mas a lua de mel em Sintra foi interrompida por uma ligação: Carlos hospitalizado após uma overdose de remédios. Afonso correu para o hospital, encontrando os pais devastados. Ele não aguentou a culpa, disse a mãe. Afonso, dividido, ficou ao lado do irmão. Carlos, acordando, murmurou: desculpa. Eu errei tudo. Pela primeira vez, um vislumbre de reconciliação. De volta à rotina, Afonso refletia sobre as lições. As escolhas: confrontar, perdoar, amar, custaram amizades, família, estabilidade. Bruno pagou com isolamento profissional, Maria, com solitude. Carlos, despertando, começou terapia, questionando sua identidade. Os pais, lentamente, abriam diálogos. Talvez Deus queira que amemos sem julgar, disse o pai, hesitante. A sociedade portuguesa, em transição, espelhava isso: progressos misturados com resistências. Afonso se envolvia em ativismo LGBT, falando em eventos, transformando dor em propósito. Mas as cicatrizes permaneciam. Noites de insomnia, Afonso ponderava: valer a pena. O amor com Bruno florescia, mas o preço era eterno. Ele escreveu um diário, registrando as batalhas internas, as traições, as despertaças. Em um grupo de apoio, compartilhava: escolhas certas doem, mas mentiras matam a alma. Bruno, ao lado, reforçava: juntos, superamos. A história culminou em uma reunião familiar tentativa, meses depois. Sentados à mesa em Alfama, tensões pairavam. Carlos admitiu: eu reprimi para agradar. Você me ensinou a ser honesto. Lágrimas fluíram, pontes se reconstruíam devagar. Afonso via o ciclo: dano, cura, crescimento. Mas o final não era feliz, era real, com ambiguidades. Foi certo Afonso confrontar tudo, mesmo destruindo laços, ou o silêncio teria sido misericórdia.